Sabe o que me deixa triste nessa derrota do Corinthians hoje, lá em Fortaleza? 2-1 pro Fortaleza? É o DNA que o Corinthians construiu no Campeonato Brasileiro de anos. Não tô falando só do Campeonato Brasileiro de 2025. O DNA perdedor desse time do Corinthians no Campeonato Brasileiro é o que me assusta. E o que me assusta mais é saber que o Campeonato Brasileiro, que está se encerrando agora, vai se encerrar domingo, né? Graças a Deus o Corinthians não cai para a segunda divisão, mas eu não me orgulho disso, muito pelo contrário. Mas o que me deixa mais preocupado é que eu tenho certeza, porque o Corinthians não tem planejamento nenhum, porque o Corinthians não tem organização nenhuma, é que no ano que vem, se não for igual, vai ser pior. Porque o ano passado foi ruim, foi horrível. Mas o Corinthians teve uma arrancada lá que nem os deuses do futebol entendem o que aconteceu. Nos outros anos, o Corinthians ele é campeão do Campeonato Brasileiro em 2017. 2017. Daqui 2 anos, vão se fazer 10 anos que o Corinthians conquistou o seu último título do Campeonato Brasileiro. E o seu último título do Campeonato Brasileiro, a gente sabe como é que foi construído, sem planejamento. O Corinthians montou um elenco de 11 jogadores que, graças a Deus, naquele ano deu muito certo, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, mas que é difícil acontecer nos outros anos. E com essas gestões péssimas, tenebrosas, horrorosas que o Corinthians tem ao longo desses anos, o que acontece é isso que a gente tá vendo, rapaziada. É o Corinthians todo ano, no meio da tabela, para baixo. Todo ano, em algum certo ponto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians brigar para não cair para a segunda divisão. O Corinthians comemorar, às vezes, uma vaga na Sul-Americana. O Corinthians ficar encantado quando entra numa pré-Libertadores. O tamanho do Corinthians, rapaziada, a grandeza que tem o Esporte Clube Corinthians Paulista no cenário nacional, o Corinthians brigar todo ano por isso no Campeonato Brasileiro é um vexame, é vergonhoso isso daí. E hoje, eu não tô putaço da vida, igual fico em vários pós-jogo, porque eu já imaginava que isso poderia acontecer. Esse elenco do Corinthians, ele é isso, mano, no Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior, no Campeonato Brasileiro, ele é isso, cara. É perdedor, é fraco, é fralda cheia, é burro. Muitos jogadores são burros, com atitudes dentro do campo que nem respeitando total o jogador da várzea, nem jogador de várzea. Eu falo jogador de várzea porque esses caras são profissionais. Nem jogador de várzea tem a atitude que esses caras têm. Hoje, o segundo gol que o Corinthians tomou é bizarro. É bizarro, cara. Eu vou colocar meu filho na escolinha de futebol. Meu filho tem vai fazer 4 anos agora. E na escolinha de futebol das crianças que tem 3, 4 anos, não tem lances tão bizarros igual teve no segundo gol do Corinthians, mano. Olhem o gol que o Corinthians tomou. O gol do cara foi um golaço. Um golaço. Não tô desmerecendo o gol do cara, tá? Mas como a bola chegou no pé do cara que fez o gol? Uma atrapalhada de jogadores do Corinthians que eles adoram fazer isso. Amam fazer isso. Olha, rapaziada, vamos lá. Tentei fazer um contexto geral de campeonatos brasileiros do Corinthians nos últimos anos patéticos. Vou falar um pouquinho agora do que foi o jogo de hoje. Já comecei falando, né, que já imaginava que o jogo poderia ser isso, que o resultado poderia ser o que foi hoje. Fiquei surpreendido, tá? Fiquei surpreendido com a postura do time do Corinthians hoje. A realidade é que o Corinthians não merecia perder esse jogo de hoje.
Mas o DNA de perdedor que esses caras têm, até quando eles merecem ganhar, não ganha, mano. Não ganha. Porque é o que eu falo, mano. Não tem cobrança. Os caras não ficam putos da vida quando perde. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Acabou o jogo lá em Fortaleza. O Corinthians perdeu o jogo. O que aconteceu quando chegou no vestiário? Cada um foi tomar seu banhinho, geladinho, que lá em Fortaleza deve estar um calor do caramba. Aí passaram o seu gelzinho no cabelo, necessairezinha. Vão pro hotelzinho agora, 5 estrelas deles. Vão comer do bom e do melhor que tem no hotel. Dormir numa cama que dá 8 estúdios desses que eu gravo aqui, mano. Pra amanhã pegar um avião, pra voltar pra casa, no ar-condicionado. Delícia, delícia. E o torcedor corintiano? E o torcedor corintiano? Vocês acham que tem cobrança desse elenco do Corinthians? Vocês acham que o Fabinho Soldado, Osmar Stabile, vai cobrar esses caras? Vai ter pulso firme pra falar, mano, que porra é essa, velho? Que porra é essa? Que campeonato brasileiro nojento é esse? Não vai, porque eles não se cobram. Eles não se cobram. Não é que assim, eles estão saindo agora de um jogo que eles acabaram de perder de cabeça erguida. Nossa, jogamos bem o jogo. Cara, o resultado no futebol é o que mais importa. Não importa se você jogou pra caralho um jogo e você perdeu o jogo de 1-0. São 3 pontos pro time adversário e 0 pra você, mano. Então não importa isso. O Corinthians, ele tem que ser eficiente. Ele tem que ganhar os jogos. Eu falei da postura que me surpreendeu, porque eu não imaginava que nem postura esse elenco limitado do Corinthians teria hoje. Mas teve. Brigou, tentou, fez com que o melhor em campo hoje fosse o goleiro adversário, que foi o goleiro do Fortaleza, fez alguns milagres, principalmente no final do jogo agora, mas na minha opinião, menos milagre do goleiro do que gol perdido. É muito mais gol perdido do Romero, na minha opinião, do que milagre do goleiro. O Romero, ele cabeceou a 1 metro do gol. 1 metro do gol. E ele cabeceou em cima do goleiro. O gol, pra quem não sabe do futebol, ele é gigantesco. Ele poderia cabecear aquela bola em tudo quanto é lugar, o goleiro não ia pegar aquela bola. Não ia. Ele cabeceou no goleiro, o goleiro já estava pulando, ele cabeceou no goleiro. Na minha opinião, é muito mais um gol perdido do goleiro, do Romero, do que gol do seu adversário, do que uma defesa do seu adversário. Uma defesa milagrosa do seu adversário. E assim, o resumo desse jogo, a derrota do Corinthians desse jogo, é os jogadores que entraram no Corinthians, rapaziada. Romero, Thales Trágico, Martínez, Ranieri é titular, mas... E o Kaique, que eu não vou nem falar porque é jogador da base. Esses foram os jogadores que entraram pra mudar o jogo do Corinthians. E aí, eu vou falar a escalação do Corinthians do time titular agora. Hugo Souza no gol. Na minha opinião, não teve culpa dos gols. Eu vou primeiro falar a escalação, depois eu falo o jogador individual, cada um, tá? Hugo Souza no gol. Kaká. O Kaká jogou de zagueiro ou jogou de lateral hoje? O Kaká não jogou. O Kaká é horroroso. O Kaká é um jogador tenebroso. É um jogador que arde meus olhos. Não, não é jogador, desculpa. Não é jogador. Esse cara é uma aberração pro futebol. Esse sujeito chamado Kaká é uma aberração pro futebol. Gustavo Henrique e André Ramalho. Gustavo Henrique também jogou. Falhou, né? O segundo gol foi ele, né? Meu Deus do céu, que falha bizonha, Gustavo Henrique. Falha horrorosa e perdeu um gol também. Gustavo Henrique, que é artilheiro do Coringão, perdeu um gol agora no segundo tempo também. A bola sobrou no seu pé esquerdo, mandou lá na lua. André Ramalho, limitado também, um zagueiro limitado, briga toda hora, não consegue fazer absolutamente nada. E o Bidu, hein, rapaziada? E o Bidu?
Quem que é o defensor do Bidu aí, velho? Fala pra mim. Quem que é o... Como que as pessoas falam que o Bidu é um bom jogador, um lateral é um bom jogador, se ele não sabe cruzar uma bola? O nosso lateral esquerdo não sabe cruzar uma bola. É horroroso, mano. É tenebroso. É um jogador tenebroso. E aí, Bidon? O Bidon tá sangrando meus olhos. Cansei de te defender, Bidon. Não dá pra te defender mais. Não dá, de verdade. André, volante, gosto de você. Na minha opinião, fez o gol hoje, jogou bem, mostra a raça, mostra... É um menino jovem que eu deposito, sim, uma confiança nesse moleque, velho. E a aberração que o Corinthians quer renovar o contrato. Falei que não ia ficar nervoso, desculpa, velho. Mas a aberração que o Corinthians quer renovar o contrato de empréstimo, velho. Um cara chamado Maicon. Ele pegou uma bola no primeiro tempo, mano, e foi inverter a bola pro lateral, Bidu, sei lá pra quem que foi. Não, foi pra um zagueiro, pro outro lado do campo. Ele mandou na lateral a bola, gente. Não passou perto do cara, passou longe. Ele chutou na lateral a bola, uma inversão de jogo. O cara não faz o básico do futebol. E essa diretoria, filha da puta, com esse treinador do caralho, quer renovar o empréstimo desse cara. Mas eu que tô errado, né? Eu que sou o cara errado. Aí na frente jogou Vitinho, na minha opinião, fez sim uma boa partida. Foi pra cima, tentou resolver o jogo em alguns momentos. E fez boas jogadas, sim. Alguns momentos deveria ter tocado mais a bola, mas é um cara diferente do 1 para 1. O Dieguinho também. O Corinthians tem 2 jogadores hoje no elenco que tem essa característica de ir pra cima, que é o Dieguinho e Vitinho. São os 2 jogadores que conseguem fazer isso aí. De resto, o Corinthians não tem nenhum jogador dessa característica no elenco do Corinthians, tá? O Dieguinho também conseguiu fazer isso daí também. E o Guinegão, que eu depositei esperança nesse menino hoje. Me arrependi. Não jogou porra nenhuma. Eu falei, Guinegão, que você precisava de oportunidade para ser titular no time do Corinthians. Teve a oportunidade hoje e fez uma partida bizarra. Perdeu o gol fácil. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Não dominou uma bola. Não fez absolutamente nada. Uma partida tenebrosa do senhor Guinegão. E dos que entraram, o Romero perdeu um gol claríssimo, na minha opinião. Thales Magno tocou na bola? Tocou na bola esse sujeito? Tocou na bola essa desgraça? E daqui a pouco o Corinthians vai querer renovar o contrato desse cara também? Não duvido! Não duvido! Martínez também, outro... Nossa, teve um... Mano, vocês perceberam uma hora que teve um contra-ataque do Fortaleza e o Martínez precisava vir correndo pra marcar o cara? Mano, ele tá parecendo um roliço, mano. Ele não consegue correr. Ridículo, mano. Ridículo, velho, Martínez. Ranieri entrou também, desligado, parece, do jogo. Kaique tentou fazer algumas jogadas também, mas esse é o banco do Corinthians, né? Esse é o time do Corinthians. O time limitado do Corinthians hoje, que entrou em campo, que me surpreendeu a postura do time, tem que se falar aqui. O time já é limitado, imagina quem tava no banco, né? E o Dorival Júnior hoje... Não consigo... puta, sabe o que é foda? Eu ia falar... Não consigo falar alguma coisa dele hoje, mas não dá pra excluir ele hoje, porque, mano, quando ele mexe no time, o time piora, mano. Quando o Dorival Júnior mexe no time, o time parece que piora. Esses jogadores que tem no banco aí são horrorosos, mano. Mas isso também é o elenco do Corinthians. Bom, fim de Campeonato Brasileiro pro Corinthians, vai ter o último jogo contra o Juventude. Na minha opinião, eu quero que se foda o último jogo contra o Juventude. Ganhar, legal. Não ganhar, foda-se também. Não vai... O que importa é quarta-feira. De verdade, mano. De verdade. Eu tô cansado do Corinthians desses jogos patéticos de Campeonato Brasileiro. E na minha opinião, o que importa é quarta-feira. Quarta-feira é a vida, é guerra, é alma, é coração. E eu nunca vou desacreditar do Corinthians. Independente desse campeonato patético que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro, a gente tá, assim, muito vivo na Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!